Como nós avisamos nos detalhes do nosso programa de hoje, né, na abertura do nosso programa de hoje, com um prazer muito grande a gente está recebendo uma equipe da empresa Águas do Sertão aqui no nosso programa, né? A gente vem conversando com a parte de comunicação da empresa e a gente combinou, né, a necessidade desta entrevista. E é muito interessante eu até colocar para vocês que tudo que a gente manda para lá, que a gente recebe as demandas da população, sempre a gente recebe alguma resposta e a gente traz aqui no nosso programa, tá? Então a gente está recebendo aqui no nosso programa hoje o Antônio Hércules Neto, que é diretor da empresa Águas do Sertão, e vai estar aqui ao nosso lado. Cassiano Costa, que é gerente de engenharia, também vai estar aqui junto com a gente na entrevista. E tenho o prazer também de estar aqui nos nossos estúdios o Raulmar Filho, que é gerente de operações, e o Diogo Oliveira, que é coordenador de operações, além da nossa querida amiga Cássia, representando aí a comunicação da empresa Águas do Sertão. Então eu quero primeiro dizer que é um prazer muito grande recebê-los e nós vamos agora para entrevista. Agora no programa Tribuna Livre, entrevista. Muito bem, então, como eu disse, quero fazer aqui muito bem-vindo o diretor Antônio Hércules Neto. Bom dia, seja bem-vindo, um prazer muito grande recebê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Álvaro, é um prazer estar aqui, poder conversar com a sua audiência e falar um pouco da Água do Sertão e de maneira muito transparente esclarecer aqui todas as dúvidas. Muito bem, ele é o diretor, né? E está com a gente também aqui o Cassiano Costa, que já esteve aqui outras vezes, ele que é o gerente de engenharia também. Muito bom dia, Cassiano, seja bem-vindo. Bom dia, Álvaro, obrigado aí pela oportunidade de participar mais uma vez, esclarecer todos os questionamentos e as dúvidas da população. Certo. O programa Tribuna Livre, dito até pelo prefeito Jorge Clemente, é como se fosse uma caixa de ressonância da sociedade miguelense. Então, muitas reclamações vêm para cá para o nosso programa, né? E a gente encaminha para os órgãos responsáveis. Alguma coisa da prefeitura, de alguma secretaria específica, saúde, infraestrutura, a gente encaminha, a gente busca também essa resposta para dar aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. Do mesmo jeito acontece com a empresa Águas do Sertão, com empresas estaduais e com empresas federais, né? E onde a gente tem alguma dificuldade, a gente vai em busca desse recado e a gente tem sempre recebido o retorno de vocês. Mas tem uma coisa que vem aqui, a gente vem recebendo praticamente todos os dias, eu gostaria de ver a possibilidade de vocês esclarecerem. Os moradores de São Miguel dos Campos estão denunciando bastante as cobranças abusivas. Isso é verdade? Primeiramente, um contrato de concessão é um contrato regulado, ou seja, todos os preços, né, tanto do metro cúbico de água, do percentual que se cobra de esgoto, das taxas de ligação de água, das taxas de ligação de esgoto ou de qualquer outro serviço, ele é regulado. Então não é a companhia que estabelece o preço, ele é regulado, ou seja, desde a época do início do contrato, ele já vem listado no contrato, né, preço a preço, serviço a serviço, o quanto seria cobrado e a metodologia de reajuste. Então, a concessionária ela não tem liberdade para arbitrar um preço. Uma ligação de esgoto custa 50, 100, 800, 2.000. Não, esse preço ele é regulado, ele é tabelado. E anualmente existem os reajustes também, que são previstos em contrato. Então, isso é um contrato regulado. E acho que é importante a gente separar em categorias diferentes. Então, preços são regulados. Agora, o consumo ele é medido através dos hidrômetros. Então, são hidrômetros que foram trocados, são hidrômetros novos. Antigamente existiam hidrômetros muito antigos, hidrômetros até com 20 anos, ou seja, eles já não mediam corretamente. Esses hidrômetros foram todos trocados, eles são aferidos pelo Inmetro. Nós temos a atestação da aferição de todos os hidrômetros. Então, ele mede o consumo. O que acontece muitas vezes, onde parece uma cobrança abusiva, é o que a gente tenta orientar a população, né? A gente tenta explicar que às vezes, o hidrômetro está medindo corretamente, mas muitas vezes, por conta do hidrômetro anterior não medir corretamente, ele já não estava funcionando, né? Nossos clientes não percebiam que existia um vazamento.
Então, o hidrômetro é uma ferramenta muito importante para poupar água. Porque muita gente tem vazamento em casa e não sabia. A partir do momento que se troca o hidrômetro, as pessoas começam a ter mais consciência do consumo, porque ele está medindo corretamente, e é onde acontece, às vezes, valores muito altos nas contas. Certo. Muito em função de um vazamento interno. Então, a gente tem casos que a gente verifica, né, de contas que vêm muito altas. Por quê? A gente orienta que os clientes olhem para dentro de casa, olhem para a infraestrutura interna, veja se tem algum vazamento. Inclusive, como eu disse anteriormente, o nosso contrato é regulado, ele tem regras. Inclusive, existe uma regra de redução nesse valor caso seja efetivamente detectado um vazamento. Então, se algum cliente nosso detectou um vazamento, ele pode registra isso, ele pode se dirigir à loja que ele vai receber um desconto em função desse vazamento. O contrato prevê, se teve um vazamento, ele tem uma fórmula de cálculo para ele não pagar por aquele vazamento, mas desde que ele conserte o vazamento. Certo. O que é que a gente recebe muito, mas muito de reclamação aqui, com vídeos, com fotos, inclusive que nós enviamos também para vocês. A pessoa desliga tudo, geralmente querem fazer isso à noite, eles desligam todas as torneiras, todas, e o hidrômetro, ele continua rodando, ele continua marcando, né? E a gente vê que ele realmente está marcando, porque ele gira rápido e a gente vê o outro que está marcando girando. Então, o que é que acontece? Isto é vazamento, né? Vocês são responsáveis, eu também tirei essa dúvida antes, até o hidrômetro, a responsabilidade é da empresa Águas do Sertão. Do hidrômetro para dentro, a responsabilidade é do consumidor. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que em suas casas, fechando todas as torneiras e o hidrômetro continuar rodando, marcando, é porque tem vazamento? O que a gente recomenda, que se já fez, esse é o primeiro teste. Fecha tudo em casa e veja se o hidrômetro está rodando. Se o hidrômetro estiver rodando, você pode ter várias possibilidades de vazamento. Pode ter um vazamento numa tubulação no chão, um vazamento, se for na parede, normalmente consegue se enxergar com umidade. Uma outra coisa que a gente... Sanitário, né? Diz que sanitário dá muito vazamento. Exatamente, eu ia dizer agora. Tem um teste que é muito simples de fazer no sanitário, que a gente joga um pouquinho de borra de café no vaso, para verificar para você ver se a água está mexendo. Se ela estiver mexendo, é porque normalmente ou a válvula ou a caixa de descarga, ela está com algum vazamento. E às vezes, são pequenos vazamentos. Você tem 2 caixas de descarga vazando, mais um pequeno vazamento, uma torneira pingando. Agora, quando você tem isso pingando 7 dias por semana, 24 horas por dia, a todo momento, né? Quem nunca teve um vazamento embaixo do tanque e botou um balde? No dia seguinte, aquele balde está cheio. Imagina isso todos os dias, durante 7 dias por semana, 24 horas, 30 dias dentro do mês. Então, às vezes, uma soma de pequenos vazamentos, ele acaba que traz um volume grande. Certo. A gente tem um exemplo, né? O Cassiano também pode aí participar. A gente tem um exemplo que a gente enviou também para vocês, de um consumidor que a conta dele dava R$100, passou para R$300, chegou a R$900 e da última que chegou mais de R$7.000, R$7.300 e pouco, né? Aí eu até disse a ele, claro que aí deve ter um vazamento. Então, qual o conselho que o senhor dá, vocês dão aí, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que vê sua conta alterada de 70, 80, passar para 100, passar para 200, né? Qual a atitude imediata que ela deve tomar? Essa pessoa esperou até a conta chegar a R$7.000, né? Então, qual é o caminho, né? É procurar, infelizmente, vocês não dão assistência, né? Até por causa do contrato, para dentro da residência, né, eles contratarem, ter uma pessoa que possa fazer essa verificação, porque possivelmente é vazamento? Eu acho que a primeira atitude, quando se tem uma conta alta, é procurar a concessionária para tentar entender. Veja como esse valor foi exponencial, né? E isso é meio natural nos vazamentos. Às vezes você tem uma pequena rachadura no tubo, aí ele começa a vazar. Você não faz nada, ele vai aumentando. Isso foi para 300? Até, assim, se ele foi de... E a gente conhece esse caso, né? A gente viu, né? E o cliente procurou a companhia, a gente orientou, veja que tem vazamento. E muita gente não acredita que é vazamento. Como houve a troca de hidrômetro, acho que o primeiro impulso é dizer, antes eu não tinha esse problema, agora trocou o hidrômetro, o problema está no hidrômetro.
Então, a gente tem que entender que o hidrômetro é nosso aliado. Foi ele que mostrou que o consumo estava aumentando, que existia um vazamento ali. Então é importante que as pessoas acreditem nisso e procurem vazamentos, porque acontece. Então um vazamento não tratado, né, de 100 foi para 300, que foi para 900, que chega a 7 mil, porque provavelmente houve um rompimento do tubo. E isso, inclusive, traz risco para a própria residência. Imagina esse volume, ele vai solapando o terreno embaixo da casa, se for no solo, ele pode vir solapando isso embaixo da casa, onde o piso pode descer, pode ter um descalçamento da casa, ou ele pode, se for numa parede, ele pode, né, umedecer essa parede, trazer mofo, ele pode trazer uma série de problemas, inclusive de saúde. Você tem uma casa úmida e tal, então isso realmente é um problema. Então, a primeira coisa, procura a gente. Realmente, o nosso contrato ele não permite que a gente acesse áreas particulares, mas a gente vai estar ali para dar todo o suporte, orientar como se faz o teste, o que ele deve procurar. E após esse momento, ele detectando e consertando, ele pode vir na nossa loja que a gente vai atender da melhor maneira possível e existe previsão legal, regulada, para que a gente dê desconto nessas coisas, porque realmente ele não consumiu essa água. Mas é importante que ele detecte, trate, e a gente vai dar toda a assistência para poder, da melhor maneira possível, atender. Certo. Deixa eu dizer aqui mais uma coisa aí para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores. A gente pegou esse caso, né, que quase São Miguel todo já sabe, que é do pastor Gilmar. Né? Foi ele que esteve aqui mostrando as contas. E eu disse ao pastor o seguinte: pastor, a sua casa vai ser um exemplo do que está acontecendo, porque uma conta de 7 mil reais é uma coisa muito extraordinária. Ele topou. Né? Então, nós conseguimos, junto à prefeitura, o prefeito Jorge Clemente, junto ao articulador, né, da prefeitura, que é o secretário João Clemente, eles, junto comigo, conseguimos dois excelentes encanadores que foram para esse caso específico. Né? Vamos pegar a sua casa como exemplo. Então, quando eles começaram a trabalhar, rapidinho foi detectado, e os próprios vizinhos viram, foi detectado que tinha um vazamento pequeno. Depois ele disse: mas não é só isso aqui, para dar uma conta dessa, o encanador experiente, tem outros. Então, eu tenho o vídeo, mandei para vocês o vídeo, as fotos. É como se fosse uma cachoeira, mas muita água indo embora. Então, comprovou, e aí eu digo, tem uma parte da imprensa, infelizmente, que quer se aproveitar, às vezes, do povo mais humilde, né, para se sair, para pressionar, para tentar até extorquir. Tem uma parte, infelizmente, da imprensa que pensa isso. Aqui a gente quer a verdade. Aqui não adianta eu querer a audiência, né, me aproveitando de uma coisa que talvez não seja verdadeira. Por isso que a gente foi buscar e a gente pegou a casa do pastor Gilmar como exemplo. Então, o vazamento existia lá, foi comprovado, o pastor viu, os vizinhos viram, e agora a gente tem um outro problema, que aí a gente vai encaminhar para tentar fazer a negociação desse valor. Então, eu estou dizendo isso porque a gente quer agora incentivar você que está nos ouvindo, nos assistindo, que a sua conta, ela cresceu bastante, que ela está alta. Dá um jeito, procura a prefeitura, procura um amigo encanador e faz esse teste. Faz esse teste, porque provavelmente, até agora, todas as vezes que foi feito, foi detectado que tinha um vazamento. Teria mais alguma sugestão que o senhor pudesse dar aí para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo? Eu acho que quanto ao teste é o mais simples. Fecha tudo, veja se está rodando e procura alguém. Acho que essa comunicação sua é muito importante para a sociedade, para a gente poder resolver esse problema, para ninguém ter esse tipo de dor de cabeça. Então tá certo. Agora tem um outro problema também que está chamando muito a atenção da população, né? Muitas pessoas estão dizendo que receberam cobrança da ligação, mesmo sem a ativação ter sido feita, né? Principalmente do esgoto, né? Então, sobre o esgoto, sobre esta ligação, o que é que vocês têm a dizer? Na conta hoje vem, nessa conta mesmo, de 7 mil e poucos reais, 7.300 e pouco, quase 3 mil reais, eram de taxa de esgoto, né? Então, por que essa cobrança? É justa essa cobrança? Não, acho que é muito importante a gente tratar desse tema, né? A gente precisa desmistificar um pouco, explicar claramente o que é o contrato de concessão, como é que ele funciona, quais são as nossas obrigações, quais são os nossos deveres, as obrigações e deveres da sociedade também. É super importante tratar desse tema, porque o saneamento em Alagoas ele veio para ficar, né? Desde a publicação do marco de saneamento,
foi determinado pelo governo federal uma meta de que até 2033 todos os municípios do Brasil eles têm que ter esgoto, coleta e tratamento de esgoto. O estado de Alagoas, de maneira muito pioneira, ele foi o primeiro estado a fazer uma licitação já sobre esse novo marco de saneamento. Então, ele se anteveu, né, foi o primeiro estado pioneiro, e ele fez 3 concessões. Você tem uma concessão na região metropolitana, uma concessão no litoral norte e a nossa concessão, que fica aqui no agreste, no sertão do Baixo São Francisco. Então, acho que é super importante a população entender. Foi o governo federal que instituiu esse marco. Todos os municípios têm a obrigação, até 2033, de terem sua coleta de esgoto tratado, até porque isso vai trazer muitos benefícios para a saúde, vai trazer muitos benefícios para o meio ambiente, vai trazer benefícios para a economia. Para você ter ideia, Álvaro, assim, para conseguir atingir esse marco, o Brasil precisa investir 700 bilhões de reais. Então, só em Alagoas, somando todas as concessionárias, nós estamos falando em torno de 10 bilhões de reais. Só a nossa concessionária ela já pagou 1 bilhão e 200 de outorga e você tem mais 1 bilhão e 800 de investimento. Então, só a nossa concessionária vai investir 3 bilhões nesta região. Que o poder público não teria condições de realizar. Exatamente. Existia uma regra, o poder público olhou para dentro e falou, eu não tenho esse recurso, eu preciso da ajuda da iniciativa privada. E foi aí que surgiram os contratos. Então, acho que primeiro é importante a gente dar esse panorama geral para entender por que a gente está aqui, por que existe a concessão. Né? Sendo que São Miguel existia um SAI que prestava um bom serviço, que já servia de água a toda a população. Então, primeiro, o contrato ele existe porque existe uma regra federal. O governo do estado de Alagoas, de maneira muito pioneira, fez isso e começou o contrato de concessão e nós temos metas a serem cumpridas, né, de coleta e abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto. Então, hoje você já tem vários outros estados que aderiram ao mesmo modelo. Rio de Janeiro foi o segundo a fazer. Você tem o estado de Sergipe aqui do lado, que acabou de fazer uma concessão do estado todo. Esse ano deve sair a concessão do Pará. Então, assim, toda a região nordeste tem começado a trabalhar nesse tema saneamento. Então, acho que até a região que tem menos cidades saneadas, né? Tinha. Tinha. Eu acho que começou muito bem e começou forte. Hoje, talvez a região que tenha mais dificuldade é a região norte. E por incrível que pareça, por exemplo, a região de Santa Catarina é super desabastecida de coleta e tratamento de esgoto. Eu creio que em 2 ou 3 anos o Nordeste vai estar muito à frente. Então, acho que é importante a gente dizer isso. Falando um pouco do nosso contrato, né? O que a Água do Sertão está fazendo aqui? O que ela veio fazer aqui? Por que ela está aqui? Por que a gente teve que quebrar a rua, incomodar todo mundo e implantar esse esgoto? Então, assim, o Estado, quando fez a concessão, ele colocou metas. Então, nós temos, né, até 2033 para colocar esgoto em 100% dos municípios. Mas isso, eu tenho uma meta anual, ele não vai me medir lá no final. Então, eu tenho todo ano que cumprir uma meta, né, de coleta e tratamento de esgoto. E aqui, em conversa com a prefeitura, em conversa com a sociedade, com o próprio governo do estado, devido à importância e à pujança de São Miguel, foi o primeiro município que a gente começou. Então, a gente tem alguns outros municípios menores no estado que já tinham alguma estrutura, que a gente foi e colocou lá para funcionar, mas a primeira grande obra de saneamento da Águas do Sertão foi no município de São Miguel. São Miguel já existia, né, uma parte de coleta, já existia uma parte de tratamento, a própria prefeitura já estava construindo uma estações elevatórias. Então, a gente foi lá para terminar esse serviço. E a gente tentou fazer isso de uma maneira muito rápida. Eu vou falar um pouco aqui, focar um pouco na questão das taxas, como é que funciona o saneamento, depois eu passo para o Cassiano para ele comentar um pouco, e realmente, né, que a gente teve problemas em obra, a gente vai explicar o que a gente fez, o que aconteceu, o porquê, o que a gente fez, o que a gente está planejando fazer aqui para frente. Mas voltando lá no começo da nossa conversa, é o contrato regulado. Então, como é que funciona a cobrança de esgoto? Eu tenho um consumo de água. Pelo contrato, né, o esgoto, a conta de esgoto, ele é 80% da conta de água. Então, se ele consome
10 metros cúbicos, que hoje é uma conta de R$40, a partir do momento que ele tem disponibilizado o serviço de esgoto, ele vai pagar a água mais 80% de esgoto. Então, isso é um pacto social que o Brasil fez, o Brasil quer ser um país saneado. Não sei se você lembra, algum tempo atrás, não tinha energia. E aí, um dos governos lançou o programa Energia para Todos. Hoje a gente sabe que 100% do país tem energia. Alguém se lembra de quando não tinha energia? Acho que muita gente vai esquecendo disso. Daqui a um tempo, todo mundo vai ser muito grato a isso que está sendo feito. Exatamente. Mas doeu para alguém. Alguém teve que ficar sem energia, alguém teve a sua casa ali com obras na frente, tiveram usinas que tiveram que ser feitas para poder abastecer todo mundo de energia. E isso impactou algumas sociedades, mas hoje ninguém fala de que não tem energia. Ô, Herculles, eu fiquei só com a duvidazinha na taxa. Vamos fazer mais fácil uma conta, eu não sou bom em matemática, o engenheiro ali é. Vamos fazer R$100. Eu pago R$100 de água. Vai ser quanto de esgoto? Se você tem uma conta de R$100 de água, que são mais de 20 metros cúbicos, que é bem acima da população consome em geral, se você paga R$100 de água, você paga 180, na verdade, 80 de esgoto, né? A soma de água e esgoto será de 180. Somando será 180. Isso. 80% do que você consome vai para o esgoto, né? Exatamente. E aí, assim, o que é que a gente quer saber? O esgoto em São Miguel está funcionando, né? Afinal, o esgoto está realmente sendo tratado em São Miguel dos Campos? Vamos pensar o seguinte, qual que é o dever da concessionária, né? O foco da concessionária é implantar as redes e implantar as ligações. O que é a ligação? Você tem a rede que vai ao meio da rua e dessa rede você traz um ramalzinho na frente da casa de cada cliente nosso. Com o hidrômetro, né, que a gente vai até o hidrômetro, no esgoto a gente vai até essa caixa. Essa interligação de dentro da casa para essa caixa, que fica na calçada, ela é um dever do cliente, da sociedade. Então, por que isso? Porque a gente não pode entrar e fazer obras em áreas particulares. Nós somos uma concessionária de serviço público, então não posso fazer as ligações dentro das residências. Então, a questão é, a concessionária ela implantou a rede, ela deixou as ligações, esse esgoto vai para uma estação de tratamento. Ele está sendo... a gente tem custos para manter essa rede limpa, para bombear o esgoto, porque ele vai por gravidade até um pedacinho, depois tem que ir bombeando, até chegar à estação de tratamento. E a estação de tratamento de esgoto, ela está funcionando. Só que o que acontece? Ela é uma lagoa muito grande, né? Ela é um tratamento biológico, ou seja, o esgoto que chega nessa lagoa, ele é limpo através, né, da ação de bactérias boas, que nos ajudam a limpar o meio ambiente. Então, o esgoto está chegando lá. Para que ela tenha a sua plenitude no funcionamento, você precisa encher a lagoa, depois encher os tanques e começar a funcionar. Isso é um processo natural. O que tem acontecido é que a gente colocou a rede de esgoto, a gente deixou as ligações, mas muita gente ainda não interligou, não tirou da sua fossa e conectou ali no sistema. Então, chega pouco esgoto. E isso é super importante, porque não adianta também, né, como eu disse, o saneamento ele é um pacto social, é um pacto de todos. Qual é o nosso dever? Implantar a rede e deixar a infraestrutura preparada. Qual que é o dever do cliente? Se conectar a essa rede, porque senão não adianta, senão ele vai ter uma rede implantada, né, a gente vai estar com todo o sistema preparado, né, para tirar os esgotos, né, o esgoto da rua, para que resolva efetivamente o problema. Mas isso só vai resolver se todo mundo se conectar à rede. Certo. Eu fiquei assim com uma pequena dúvida, eu tenho certeza que o pessoal em casa está também. Então eu tenho que contratar, passou na minha rua, eu já estou pagando. Sem usar, eu já vou estar pagando 80% da conta. Então eu vou contratar, o profissional é um encanador também. Encanador simples faz, tem que ser um especialista. Como é que é essa ligação? Basicamente, como é que funciona, né? Geralmente, o esgoto da casa ele deve estar indo para uma fossa.
Não deixar, é só desviar, ao invés de conectar na fossa, conectar na caixinha. É uma coisa simples, tecnicamente, porque eu não conheço. Tecnicamente é uma coisa simples. Aí acho que vai de casa a casa, né? De como que são as instalações. Mas geralmente é pegar o esgoto que é coletado na casa, ao invés de lançar ou na rua, que a gente pega muitos casos que eles são lançados direto na rua, ou até de fossas que já estão cheias, que não foram limpas, é pegar esse esgoto e conectar nessa caixinha. Certo. Olha, nós temos já com um certo horário. Você tem um compromisso, não é isso? Não sei se a gente tem mais aí algum tempo. Se a gente iria para um intervalo, né, e a gente voltaria. O que é que vocês acham? A gente está aqui conversando com o Antônio Hércules Neto, que é diretor da empresa Águas do Sertão. Estamos aqui também com o Cassiano Costa, que é gerente de engenharia, né? A gente também tem muitas dúvidas que a gente vai tirar com ele também. Mas aí a gente fica à disposição. A gente toca, vai para um intervalo. Aí depende do seu compromisso, do horário, nem que foi dito. Se tiver mais alguma questão, a gente pode então, que bom. Vamos continuar. Então, veja bem, o pessoal em casa, onde passou a linha do esgoto, né, onde passou a encanação do esgoto, já deve providenciar de imediato a ligação. É isso. Mesmo sem pedir a ligação, vai pagar os 80% da conta. Exatamente. Está no contrato isso. Está previsto no contrato e isso é feito assim, de novo, regulado, existem leis federais, isso vai ser feito no Brasil todo. Né? Novamente, é um pacto social, onde em 2033 100% do país vai estar saneado. Assim, essa foi assim, a maneira, eu acho, mais prática de fazer, que o pessoal de hoje não está entendendo, né? Alguns não estão entendendo, mas que mais para frente o benefício vai ser para toda a sociedade. Com certeza, como eu disse, da energia. Daqui a pouco vai. Infelizmente, essa geração que está aqui vai sofrer um pouco, né, das consequências de ter a sua rua aberta, de ter o transtorno da obra, mas com certeza as próximas gerações não vão nem lembrar desse momento, eles simplesmente vão esquecer, né, de esgoto, porque é um problema que vai estar resolvido. E aí mexe com saúde, né? Vai melhorar tudo isso aí. Bom, vem uma parte agora que eu acho que o Cassiano podia nos ajudar, né? Além dos valores altos, que a gente não pode deixar, né, de ter aí esses valores altos, o Hélio Jatobá, ele ficou todo esburacado. Tem uma reclamação muito grande também da população, da quantidade de ruas que foram feitas, né? Se não podia ter feito numa sequência, fazer, tapar, essa é a maior reclamação. E aqui, quem está muito preocupado também é o pessoal aqui, de onde nós estamos, que é o loteamento do senador Rui Palmeira, que está para começar em breve, né? Instalação. Inclusive, tem algumas pessoas se reunindo que não quer que isso aconteça. Não tinha uma maneira mais fácil, fazer por etapa, fazer e cobrir, do que todas as ruas ficarem daquela maneira, Cassiano? Bom dia. Bom dia. Não, realmente, a gente enfrentou alguns problemas, né? A gente estava ali no... Assim, nós tivemos problemas nossos de execução, sim, com as empreiteiras, tivemos alguns problemas fora, que não estava a nosso alcance, tipo, teve eleição no final do ano, a gente acabou perdendo um monte de mão de obra ali, principalmente de recomposição no final, tá? Veio uma chuva aí não esperada também. Uma tromba, né? Uma tromba d'água que acabou gerando mais problema ainda do que já tinha. Então, nós estamos com um cronograma aí de recomposição. Assim, o importante é dizer que não vai ficar nenhuma rua esburacada, tá? Não vai ficar ninguém desassistido. Vai ficar tudo corrigido, tudo certo. Tá? A gente está incrementando essas equipes agora. Teve a virada de ano, aí depois da primeira, segunda semana, parece que o Brasil começou a andar de novo, e aí a gente conseguiu agora mobilizar mais gente, tá? Fazer um grande mutirão aí para tentar minimizar, finalizar isso tudo o mais rápido possível. Alguns trechos dependem de ligação ainda, para você poder pavimentar tudo, aí você faz tudo de uma vez. Mas a prioridade nossa agora, com certeza, é tapar essas pendências e acabar com isso. Então, assim, por exemplo, para cá, vamos ver aqui, vocês vão iniciar aqui no loteamento. Então, não tem como fazer por rua, instalar e já tapar e ir para outras ruas, não. Eu não entendo nada de
engenharia. É por Não, isso que eu tem, tô fazendo assim, essa a pergunta. gente está aproveitando muitas lições aprendidas, o que Certo. deu errado, né? A concessionária é nova, a gente tá com. A gente não conhece direito as empresas, nós estamos montando as parcerias agora. O nosso contrato aí é um horizonte de 35 anos. Então, assim, nós somos um bebê ainda, né? Então, mas rapidamente a gente vai aprender para que isso não ocorra em outros lugares. Certo. Principalmente aqui no Rui Palmeira, que nós já conversamos e. Eu acho importante dizer assim, a gente fez um planejamento. Quando a gente está falando de aprender, a gente fez um planejamento que vamos fazer isso muito rápido antes do período de chuva. Esse era o nosso planejamento. Vamos tentar terminar a obra até dezembro, antes do período de chuva. E aí, a obra é dividida em equipe. Você tem a equipe que vai colocando os tubos e você tem a equipe que vem atrás recompondo. A obra tem que ser levada junto. O que aconteceu foi, o que o Cassiano está dizendo que a gente está aprendendo. A gente, né, não imaginou que no período eleitoral a gente ia perder muita gente que foi trabalhar nas eleições. Acho que essa foi a primeira lição aprendida. Quando houver eleições, a gente precisa entender a dinâmica social local. Eu acho que isso foi um aprendizado para a gente. E aí, só que a equipe que foi abrindo tudo, ela continuou caminhando, então a gente teve esse tipo de problema. E também depois teve essa chuva inesperada, mas hoje a gente está com mais de 70 pessoas mobilizadas Não, a para gente vê poder, muita máquina, a gente para vê. poder trabalhar de novo, recompor tudo antes do período de chuva. Então esse é o grande objetivo nosso, né? Inclusive a gente precisou ter algumas interrupções, né? A gente espera que isso não aconteça para que a gente consiga terminar as obras da melhor maneira possível, o mais rápido possível. Porque se houver interrupções, o que vai acontecer é que vai entrar o período de chuva e aí nós vamos ter problema novamente. São assuntos distintos, né? A gente até pede, assim, toda vez que a gente vai e tem que parar uma recomposição, é 1-2 dias a mais que nós vamos levar para corrigir, né? E essa questão de cobrança, tudo, acho que já foi bem abordado aqui. A gente está de portas abertas, tem a loja, a gente tem todo o apoio para discutir esse tipo de problema, né? A gente tem um contrato regulado, enfim. Todas as cidades aqui do bloco A, B e C de Alagoas é a mesma regra. Então, sabe, acho que a discussão não pode ser assim. Se a gente precisa pavimentar, vamos pavimentar, vamos trabalhar para arrumar. Né? Mais uma pergunta aqui para o Cassiano. Por exemplo, aqui na principal do Hélio Jatobá Trecho, você entra ali ao lado do Colégio Desembargador, você vai em frente, aí cortaram assim muito, eu acho que já são as ligações que o pessoal está fazendo. Então está muito. Vocês vão só tapar o que vocês abriram ou vai ter um recapeamento? Porque fica irregular, né? Não consegue ficar regular. Pelo menos até agora o que foi tapado não conseguiu ficar regular. A ideia é tentar deixar regular, tá? Isso a gente trabalha, às vezes acontece esse tipo de situação. A gente pavimenta, até deixa um tempo, depois volta e corrige, enfim. Vai depender um pouco de como vai se comportar para a gente definir a fórmula final, sabe? E também a gente conhece alguns problemas que acontecem com empreiteiras, né? A prefeitura passa por isso, o governo do estado passa por isso. Vocês devem fazer um tipo de licitação, então às vezes contratam uma empresa que não funcionou, às vezes é preciso mudar, né? Exatamente. Isso acontece bastante. Por isso que eu digo, como a gente ainda está no início, a gente vai depurando isso, a gente vai aprendendo e vai procurando não repetir esses erros mais, né? E contar também com empresas que façam o que a gente precisa, o que a população precisa. Certo. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de colocar aqui para os ouvintes, para os telespectadores? A gente vai para um intervalo daqui a pouco, aí vê se chegou aí algumas perguntas novas. Pois não, eu acho importante só dizer que nós estamos aqui de maneira transparente para tirar as dúvidas, né? Essa questão do esgoto ela sempre é sensível, porque ele impacta todas as pessoas. Se você passa na frente, a gente tem ciência ali, a gente passa na frente da residência, a gente abre. Não é uma obra limpinha, porque você precisa escavar. A recomposição, ela nunca né, você tinha um solo que ele tinha uma conformação, vai descer o asfalto, a gente vai ter que refazer. E isso a gente entende, mas a gente está aqui da melhor maneira possível, tentando acertar. Existe uma série de dúvidas, é natural, e a gente pede que as pessoas nos procurem. A gente fez um trabalho de conversar com as lideranças antes de começar, né? A gente tem um time, né, de comunicação e responsabilidade social
que fez o trabalho de bater de porta em porta, a gente conversou com os líderes comunitários, né? A gente avisou da cobrança na conta, mas mesmo assim, por isso que é tão importante a gente estar aqui hoje, né? Utilizando esse canal, pela reverberação que ele tem, para a gente poder, de maneira transparente, explicar para a população como é que funciona. É novidade para todo mundo, né? A gente entende, mas é importante que as pessoas busquem se informar também, sabe? Ouçam um pouco, não ficar só se informando, às vezes, por fatos que são lançados, né? sem muito contexto. Então, novamente, Álvaro, obrigado aqui pelo espaço e pela gente poder estar Nada, é um prazer. participando do seu programa. Eu acho que a gente tira daqui assim 3, 4 conclusões para o pessoal de casa. Primeiro, se sua conta está vindo alta, está vindo fora do normal, é porque há a possibilidade grande de ter um vazamento. Então, procura um encanador, procura um profissional, procura até ajuda aí da prefeitura, ela está disposta. Eu tenho conversado muito com o prefeito, tenho conversado muito com o Jó, a gente fazer como se fosse uma patrulha e fazer essa visita também. A prefeitura colaborar também com isso aqui. E a gente tirar esse vazamento porque sua conta vai baixar. Outra, muitas dessas pessoas, eu tenho perguntado essa semana toda, todo mundo que vem aqui, sempre que eu estou no programa, quando termina o programa, tem 4, 5, 6, 8 pessoas que quer falar, que quer que eu atenda, e a maioria delas não tem a taxa social. Não tem. E são pessoas que vivem do Bolsa Família. São pessoas que têm direito a essa taxa mais reduzida. Então, seria um outro caminho para todo mundo correr atrás, que é um benefício que vocês têm direito. Né? Que vocês têm direito. Então, tira o vazamento, pegam a taxa. Qual é o percentual hoje, assim, quando comprova que as pessoas não têm renda suficiente, vivem do Bolsa Família? Isso reduz em quanto? 50%. É metade do valor. Hoje o mínimo é 40, seria de R$20 a taxa mínima. Inclusive, quem tem tarifa social não é cobrado a ligação de esgoto. Então a gente está aí, tem tudo isso para a gente trabalhar. Né? Precisa que a sociedade, essas pessoas que estão liderando protestos, tudo, se informem, né, disso. A gente que fez questão de trazer aqui a diretoria, o pessoal está aqui com uma boa vontade muito grande para a gente tirar todas as dúvidas. Né? As perguntas que chegarem ali, por acaso a gente tiver terminado, eu vou enviar, como sempre faço, para a comunicação de vocês, que sempre vem a resposta. Né? Mas que é fácil, não é fácil, né? Tirar dinheiro do bolso na situação hoje econômica que o país está, que a nossa cidade está, que o Estado está, também não é fácil. Mas é uma coisa, é um sofrimento que a gente vai passar agora, que vai beneficiar muito à frente, um pouco, né? A gente tem que pensar nisso, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Só mais uma coisinha, a gente podia assim comparar a taxa de esgoto, a taxa de iluminação pública, que o pessoal também tem um ódio muito grande, né? A taxa de iluminação pública depende também do seu consumo, né? Se eu consumo aqui R$500 de energia, a taxa de iluminação pública vem em cima disso, porque a gente está pagando o que a rua usa, o que a praça usa. É parecido, né, essa taxa com a taxa de esgoto, a gente poderia fazer assim, uma comparação. Eu não consigo muito falar do mercado elétrico, mas quando eu pego a conta de energia, assim, você vê, né? Tem pelo menos umas 6, 7 linhas ali que são taxas, tarifas, né? Tem tanto iluminação quanto algumas outras questões ali. Enfim, na nossa ali vai ter consumo de água, taxa de esgoto, e se tiver algum outro serviço, algum parcelamento, alguma coisa que foi feita.